graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero já estar glorificando a Deus nessa manhã por estarmos aqui, adorando o Senhor com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vai entrando, vai aí compartilhando com seus amigos. Nós entraremos aqui em adoração já com a nossa irmã Joyce, em nome de Jesus. Que Deus nos agracie com a sua palavra, com a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Você que vai entrando, seja aí, vai agradecendo, né? Eu quero aqui agradecer tudo que Jesus nos fez esses últimos anos. Jesus nos livrou da morte. Foi um grande livramento para todos os que ficaram. Então nós temos muito que agradecer, né? Que glorificar, que bendizer o nome do Senhor. Amém? Então, Deus abençoe a todos, né? Dê saúde a todos, dê graça. Eu quero orar o Pai Nosso, entrar orando, e depois nós vamos adorar o Senhor para a glória de Deus. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Esse culto, pão diário, Deus tem abençoado. A irmã Joyce vai estar louvando a Deus, vai estar adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz dos irmãos, amém? Vamos estar louvando nessa manhã e pedindo para Jesus fazer morada nos nossos corações. Amém? Que toda honra e toda glória venha ser para ti, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se eu não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se eu não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração, faça morada em mim, faça morada em mim.
nunca mais me deixar aqui. O meu coração é o teu lugar, vem fazer morada. Vem fazer morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Vem fazer morada em mim. Amém. Toda honra e toda glória venha ser por Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Louvado, graça e paz, irmã Adriana. Louvado seja o nome do Senhor. Vai pondo aí os seus pedidos, louvando a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós glorificamos a Deus nessa manhã. Você que já entrou aí. A paz do Senhor Jesus, missionária Fernanda. Tá aí também. Nossa obreira, que é serva de Deus, Priscila. Irmão Alberto, né, servos do Senhor, são já ungidos de Deus, pregam o Evangelho, traz a graça, louvado seja o Senhor, representando aí a Bahia, representando a missão, louvado seja Deus, e aqui também Atibaia, né, irmã Priscila, Deus abençoe vocês, toda a sua família, louvado seja Deus. Nós vamos lembrar do culto de hoje vai ter um culto às 20 horas, esse culto é o culto o novo de Deus, né? O novo para 2022. Uma bênção, né? Porque a gente se projetar para o novo, porque o que passou ficou, já foi. O que nós não fizemos ficou para trás. O que nós pensamos em fazer também não dá para recuperar o que passou. A Bíblia diz em Eclesiastes, o que passou, passou. Mas nós temos novos tempos. O minuto que se segue, ele vai existir. Então, é um momento da gente aproveitar e ter o novo de Deus. Então, hoje, às 20 horas, o Murilo Furtado, 849, você é convidado. E você que está aí, vai compartilhando, aproveita para compartilhar com seus amigos. Louvado seja Deus, que possam participar também dessa live, da oração da manhã, né? E a palavra, o pão diário, né? O Senhor me deu um tema de o pão diário. Louvado seja Deus esse momento. Então, que o Senhor fala conosco nesse momento e diz assim, em Mateus capítulo 3, versículo 11, é a palavra agora, em nome de Jesus. Pode dar o seu testemunho, pode dizer aí obrigado. Eu, por exemplo, quero agradecer a Deus, no meu pedido, a gratidão ao Senhor por Ele ter, nesses anos, nos livrado da morte. Né? E é um testemunho, né? Nos abençoado também. Né? Abençoou, Deus proveu, nada faltou, Deus deu todas as coisas para nós e ainda acrescentou. Que coisa maravilhosa, né? E nos deu saúde para podermos estar aqui. Então, agradecer a Deus. Paz do Senhor, irmão José Carlos Frutuoso, Deus te abençoe, amado, que representa aí como coluna toda a sua família. Louvado seja Deus. Eu quero ler Mateus capítulo 11. Se você botar aí algum testemunho de ser escrito assim grande, olha, recebi a cura, se é uma doença pode falar, fala, né? Jesus, ou uma frase, Jesus me livrou. A Adriana vai estar anotando aí, a gente vai estar aqui falando, agradecendo, né? O teu agradecimento para todos ouvirem, porque essa live vai andar pelo mundo e eu creio que irá falar aos corações, o teu testemunho é o amor de Jesus para aqueles que precisam ser salvos. Guarde essa frase, o teu testemunho é a salvação para aqueles que ainda não não se renderam a Jesus, porque eles vão crer na palavra de Deus através do teu testemunho. Então diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu,
cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, ele pará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Glórias a Deus. Né? João Batista é nascido de Isabel, quando que Jesus, da prima de Isabel, chamada Maria. Então elas são primas. E João Batista tem também um milagre de Deus na vida de Isabel e de Zacarias, que era um profeta, um homem de dias, um homem que vivia ao templo e vivia buscando a face do Senhor. E sua mulher era estéril, e ela clamava ao Senhor dia e noite por esse problema, né? A sua causa é de esterilidade. E Zacarias estava sempre nos turnos dos profetas ao templo, né, servindo. E um dia, Isabel é visitada, também Zacarias, e o anjo lhe fala que nasceria um filho e que o seu nome seria João Batista também. E aí, ele porque naquele momento a emoção foi tão grande que João Batista ficou na dúvida, como vai acontecer isso? Né? Ela é estéril, e ele ficou mudo naquele momento. Todas as vezes que o sacerdote, no caso aí, no seu turno, entrava na presença de Deus, o povo ficava do lado de fora, esperando, no pátio, esperando a resposta de Deus para o povo. Olha que coisa tremenda. E Zacarias estava no seu turno, então ele entrou, e ele demorou, e eles esperavam a resposta de Deus. Então, o profeta, quando saía lá de dentro do lugar santo dos santos, ele entrava no lugar santo, adorava, e depois de estar pronto, ele ia para o lugar santo dos santos, e ali ele receberia a resposta de Deus. E Deus falava ao seu coração, aos seus ouvidos, dizendo: olha, diga que eu estou perdoando o pecado do meu povo, e que eu estou preparando o caminho para o meu povo. Então vinha, e naquele tempo já era o tempo de cumprimento da palavra de Deus, como nós hoje esperamos, né? Então, há 2000 e poucos anos, 2030 anos mais ou menos, ou um pouco mais, estava ali aquele momento que se dizia: pela profecia é o tempo do cumprimento da palavra de Deus para a vinda do Messias. Mas Zacarias, e eles esperavam a resposta de Deus. Zacarias vai ao seu turno, e lá ele se prostra na presença do Senhor e demora muito. Naquele dia foi diferente, porque era um tempo que ele ficava e ele saía, senão seria fulminado. Então, quando houvesse qualquer demora, ele já se preocupava se não foi fulminado aquele homem que entrou na presença de Deus, aquele sacerdote. E Zacarias não dava sinal de morte, porque havia sinetas na sua roupa, e ele balançava ela, e ele lá demorou, e a sineta tocava, e demorou, e o povo ficou preocupado. O que aconteceu com Zacarias? E quando Zacarias sai lá de dentro, ele sai mudo. Ele sai e ele quer falar, e não conseguia falar, ficou mudo Zacarias. Por quê? Porque quando o Senhor, pelo anjo Gabriel, fala a Zacarias e diz: Zacarias, de ti, Isabel, há de nascer o preparador do caminho, porque é chegada a hora, o momento, né? Lembrando que João Batista nasce 6 meses antes que Jesus, quase metade de uma gestação de tempo, porque vai ser o preparador do caminho,
Enquanto o Senhor gera Zacarias no ventre de Isabel, assim o Senhor vai gerar daqui a pouco, com uma diferença de 6 meses, a Jesus, né? A Jesus no ventre de Maria. E aí Zacarias fica mudo, e o anjo disse para ele assim, para que tu creia, tu vai ficar mudo, e no dia que o menino nascer, tu vai dar um nome a ele de João Batista. Então, e ele saiu mudo lá de dentro, mudo, e não conseguia falar. E o povo disse, o que ele viu, o que ele ouviu, né? E não conseguia. Mas houve a gravidez, como assim se cumpriu a palavra do anjo Gabriel, pela vontade dos dias, nos dias do Senhor, que se cumprisse. E quando o menino foi para nascer, João Batista estava, Zacarias estava lá para o nascimento do menino, e ele estava maravilhado do menino nascer, porque ali ele estava crendo, quando gerou e quando agora nasce. E o povo começou a perguntar, qual é o nome do menino? Que nome se dará a esse menino? E ele, naquele momento, o Senhor abre a sua voz, e ele diz, Zacarias, João Batista, assim como disse o anjo Gabriel, o menino se chamará Zacarias. E o povo clamou, e o povo adorou, porque era o nome também pensado por Isabel, porque só Zacarias ficou sabendo dentro do santuário, do lugar santo de Deus, e não conseguia falar, anunciar o nome para ninguém, e nem para Isabel. E naquele dia, na hora, saiu da boca de Isabel, né, João Batista, e ele disse, João Batista, e aquilo maravilhou o povo, e disse, pela vontade do Senhor, nasceu o preparador para o caminho. E João Batista começa a pregar o evangelho. E João Batista vai dar o tempo, você vê que vai chegar o tempo, dá 6 meses de diferença, Jesus já está nascido na Judéia, em Belém da Judéia, quer dizer, nasce na manjedoura lá em Belém da Judéia, e agora, após 6 meses, então quando chega a idade de 30 anos, e João Batista vai começar o seu ministério, que é a idade, maior idade, e ele vai pregar. Jesus ainda está 6 meses atrás, ainda esperando. Então faltava 6 meses. Então Jesus já tem aí 29 anos e 4 meses. E João Batista já tem 30 anos. E naquele momento ele começou a pregar, porque Deus teve o seu tempo e sua hora, como hoje Deus tem o tempo e sua hora para a vinda de Jesus. A igreja está pregando. João Batista era o precursor, o preparador do caminho. A igreja é a preparadora do caminho. A igreja tem a função de preparar o caminho para o céu, através de Jesus. A igreja tem essa função de João Batista, batizar em nome de Jesus, levar as águas e preparar pela palavra o caminho daqueles que vão estar salvos. Isso é o caminho preparado pelo preparador, como foi João Batista. E assim, quando chegou o tempo e a hora, né, que ele começou a pregar e a batizar nas águas e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O batismo é para arrependimento. O batismo nas águas não é para outra função, não é para melhorar de vida. Eu já vi pessoas dizer assim, eu quero me batizar porque minha vida vai melhorar. Vai, porque com Cristo tudo melhora, mas o batismo é um selo de salvação. Nós aceitamos Jesus, ficamos como uma carta, mas uma carta você tem o envelope, você tem o papel, escreve todas as suas narrativas de que você quer comunicar ou pedir ou falar, e depois bota o endereço do remetente e o endereço de ida, né?
de quem está enviando e aonde quer que chegue aquela carta. Está pronto? Aquela carta não está? Não, não está pronto. Aquela carta não vai em lugar nenhum. Se você chegar no correio e dizer, eu quero enviar essa carta, ele diz, então o senhor tem que pagar o selo, e para pôr o selo na carta. Se não botar o selo, não, mas eu quero que envie, porque tem um endereço aí. Não, tem o endereço, tem o remetente, tem os dizeres dentro, tem o envelope, está lacrado, mas não está selado. Não há selo. E se não há selo, não será enviada essa carta. Essa carta não tem como chegar ao seu destino, porque falta o selo. O batismo é o selo de Jesus. O batismo é o selo na vida do crente. O batismo faz com que a carta seja enviada e levada ao endereço certo. E o endereço certo é o trono de Deus, é o céu, é o lugar da salvação. E é essa carta que nós somos, como o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, se me falha a memória, capítulo, acho que é 10, 4, não lembro bem agora, que nós somos uma carta lida, não por tinta, por tinta, mas por sangue de Cristo. Nós somos essa carta lida, para que todos vejam na nossa vida a salvação de Cristo, o testemunho de Cristo, somos nós. Então, João Batista olha e está pregando, e vinham a ele para se batizar, porque ele estava anunciando, ele disse, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos para que haja salvação na sua vida, o Salvador está próximo, quer dizer, já estava Jesus na terra, diferença de 6 meses, e naqueles dias vem Jesus, de repente um dia é diferente. João Batista ainda não sabe, veja o interessante de Deus. Isabel tem um filho, mas o que foi falado para Zacarias ficou em segredo com eles. Quem era aquele menino? Que seria aquele menino? Estava em segredo. E em Maria também está o segredo de quem era aquele menino que vai ser nascido nela. Gerado não por homem, mas pelo Espírito Santo. Então, havia segredo porque havia perseguição. Satanás estava pronto para perseguir a igreja, e a igreja é Cristo. E a besta, ela estava pronta para perseguir, para perseguição e matar aquele que seria o salvador da humanidade, porque ela sabia da profecia. Porque Satanás, a palavra diz que ele crê e treme com relação à palavra. E ele usa a palavra como ele usou Mateus 4 para Jesus na sua tentação. Ele joga a palavra em cima dele para que ele caia, porque assim ele derrubou Eva, né? Ele a enganou com uma palavra, e com a palavra de Deus ele disse, você será igualzinho a Deus. Mas Deus já tinha dito que era imagem e semelhança. Semelhança é igualdade. E ela esqueceu, ela não sabia, não guardou a palavra de Deus. Por isso que o salmista diz, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas ele não está falando de simples erros, ele está falando de esquecer o preceito de Deus. Eu gosto muito dessa palavra preceito, é orientação de Deus. Uma mãe dá um conselho, já viu um conselho de mãe? Se de vó, que é mãe, ou de mãe, quem cria é mãe, e dá o conselho, olha, não vai hoje, não sai de casa. Irmão, é batata, como diz lá na roça, é batata, vai acontecer. Então, minha avó dizia assim, conselho, quando a gente não escutava, que ela ralhava, dizia, eu falei, menina, aí foi lá para a rua e dei aquela topada, arrebentei o dedo, aí volta chorando, ela dizia assim, eu falei para não sair, porque eu sabia que você ia se machucar, eu dei conselho, mas conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia bem caro. Ela falava assim, eu guardava isso. Eu dizia, eu sei, vó, eu sei, quase quebrei a perna. Ela dizia, mas você não me ouviu. Então a gente precisa ouvir aquele que tem a palavra da salvação, aquele que
que a Ele nós temos que dar ouvido, é Ele que nós temos que nos orientar, é Ele que nós temos que ouvir essa Escritura, a qual Ele mesmo narrou. Olha, porque Ele é o Espírito Santo. E aí, um dia é diferente, né? Todos vinham para se batizar. João Batista até dizia, raça de víboras, por quem vos ensinou a sair da justiça vindoura? Quem vos ensinou? Porque ele está falando, ele não está dizendo para não batizar e não se converter. Ele está dizendo, com esse coração duro, você não vai a lugar algum. Com esse coração que não aceita Jesus, você vai descer nas águas, vai bater nela e voltar como se toma um banho. Mas se por fé e por justiça de Deus entendida no nosso coração, que Jesus Cristo é o Salvador, crer, confessar com a boca, mas como Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 8, 9 e 10, essa é a palavra da fé que pregamos, está junto de ti na tua boca, se confessares diante dos homens, mas crer no teu coração, será salvo. Então era preciso que se cresce, e eles vinham de qualquer jeito, sem crer, e sem acreditar por que estavam fazendo aquilo. E tomar um banho, simplesmente sem a consciência de que Jesus é o Salvador e que Jesus deu a vida por nós, irmão, não é se batizar. É mergulhar em águas e eu tomo um banho de mar mais gostoso. É melhor nós obedecermos a essa palavra. Um dia diferente. Um dia, aquela manhã bonita de sol, João Batista já vai para o Rio Jordão, que era o local de batismo dele, o local onde as águas corriam. O Jordão é um marco na vida da história do povo da humanidade. Não é à toa que ele fez o batismo ali. Ele não fez ali que ali só tinha água. Tinha água em outros lugares. Tinha outros rios, como até Naamã fala, né? Não tem outros rios como Parfar, Farpar, Rio Tigre. Tinha outros rios ao local e tinha o Jordão. E Eliseu mandou que eles dessem 7 mergulhos no Jordão, que era um rio que passava pelas aldeias, pelos locais de moradia. Então tinha mais coisas, já estava muito sujo. Mas é ali que Deus queria, porque o Jordão é a marca da saída do povo do cativeiro para a terra prometida. É a marca, é o marco da história do povo de Deus que marcou que teria que passar pelo Jordão, teria que passar pelas águas. Não dá para dar volta, não dá para botar uma ponte por cima, não é pelas águas, é pelo batismo de renúncia, pelo batismo de arrependimento, que nós podemos chegar ao caminho. Mas aquele dia é diferente, é esse dia que João Batista estava lá. Quem quer se batizar e se arrependa dos seus pecados, porque eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele. Aí ele olha e vê alguém entrar diferente na água. Alguém botou seus pés à beira d'água, que não era igual aos pés dos outros. E ele vem andando e ele diz, após mim vem aquele que eu não sou digno de desatar, nem de desatar as suas sandálias, de levar, carregar as alparcas, ou as sandálias, ou os calçados, ou a roupa, ou a espada de um rei. Era chamado um pajem de armas. Era aquele que estava junto, ao lado, e que participava do palácio e do rei. Então ele diz, eu não sou digno. Ele quis dizer, eu não sou digno de ser o pajem de armas desse rei. Eu não sou digno de brilhar as espadas dele. Eu não sou digno de limpar as suas sandálias e carregá-las nos ombros, porque era assim o pajem de armas. Ele tinha que levar aquilo que era necessário do rei. Assim foi Davi, né, pajem de armas de Saul, né, representando. E o rei, ele chega
diferente, dizendo diferente. Em vez dele chegar e dizer assim, meu pajem de árvore, ele diz, me batiza nas águas, para que se cumpra a palavra de Deus. Ele se fez servo, como diz a palavra. E no Evangelho de São Marcos, ele é considerado como servo. Em Mateus, como rei. Mas ele se pôs como servo para nós. Ele se pôs, em João ele é Deus, em Lucas ele é filho do homem. Cada evangelho representa. Não tem evangelho escrito porque foi escrita a revelia, não. Não tem palavra escrita porque foi escrita a revelia. Essa palavra, como diz em Timóteo, é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. É pela boca de Deus. Diz, escreve isso. Moisés escreveu o que Deus lhe determinou e lhe orientou. E lhe falou, escreve isso. E foi escrito. Ah, Moisés que escreveu. Foi não. Foi não. Deus usou o vaso de barro. Deus, quando usa o profeta, usa o vaso de barro para que possa glorificar o seu nome. É isso que nós temos que entender. A palavra está aqui escrita, não por homens, mas pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus, por aquele que é o Verbo. João declara do Verbo, o Verbo que se fez carne. Hoje eu não vou falar, amanhã eu vou falar do Verbo. E João Batista diz, não, Senhor, não faça isso. Eu não posso te batizar. Homem humilde, né? E ele não sabia quem era aquele homem. Nós sabemos a revelação da a Escritura, uma revelação. Então nós sabemos que ele era primo de Jesus. Mas eles ficavam sem saber quem era. Não, saber que era primo, mas não sabia que era um profeta levantado por Deus. Não sabia. E qual era a função daquele profeta? Porque Zacarias era profeta de dias ao templo, para ir buscar a resposta de Deus. João Batista não. Era o homem evangelista, o homem do id, o homem do rio, das águas. Ele pregava o púlpito, o altar de João Batista, era o rio, eram as águas. O altar que ele pregava era o templo, olhando para o céu. Esse era o ministério de João Batista. Vestido de pelo de couro de animal, como Elias, um cinto a seus ombros, a seus lombos, e a mensagem na sua boca, dizendo, arrependei-vos e convertei-vos. Ele não tinha púlpito com luzinha, ele não tinha púlpito com todas as honras para que o pregador chegue com suas gravatas francesas e seus ternos brilhantes e seus sapatos que dá para pentear o cabelo. Não, era descalço, dentro d'água, simples, humilde, mas homem que falava e Deus cumpria. Homem que abria a boca e Deus honrava. João Batista. Ele falou para Herodes, olha Herodes, tu que se diz rei, tu que não estaria aí nesse posto se Deus não permitisse. E Herodes zombava dele. Herodes zombava dele e fez com que cortasse a sua cabeça através da sua amante, da amante que ele tinha. Ele fez com que cortasse a sua cabeça. E depois, porque tinha medo de João Batista. Porque ele nem disso ele teve coragem de pôr as mãos. Porque ele sabe que pôr a mão naquele homem era pôr a mão no ungido de Deus. E João Batista era homem de unção, de graça. Mas quando ele viu o Senhor, ele mostrou a humildade que tinha no coração. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Jesus foi ao ouvido dele e disse, João Batista, deixa para que se cumpra a palavra de Deus. E ele aí o batizou. Então ele desceu nas águas. Mas se negando, dizendo, Senhor, eu não sou digno de fazer isso. Ele diz, faça, porque é preciso se cumprir. Porque na palavra estava escrito que ele era o precursor e que ele anunciaria a preparação. O batismo é anunciar a preparação de Jesus Cristo em nossa vida. Como pessoas, eu pergunto aqui, como pessoas conseguem ficar dentro de uma igreja e dizer que está salvo se não batiza?
Como pessoas conseguem fazer isso? É quebrar as escrituras sagradas. Vai lá em Apocalipse e diz, olha, aquele que acrescentar um tio ou uma vírgula a essa escritura, a essa palavra, será digno de toda a maldição dela. Olha que terrível. Nós não podemos quebrar o que... E Jesus Cristo fez tudo direitinho. A criança apresenta. Tu está na igreja? Teu filho não foi apresentado ainda, bebê, está aí? Ah, não tem juízo? Não tem não? Olha, apresenta a criança, guarda ela na sombra do Onipotente. A sombra, quando Maria viu o anjo Gabriel e dizer para ela, ó, de ti nascerá o Filho do Altíssimo, e a sombra do Onipotente te envolverá. E ela pegou, ficou espantada com aquilo. A sombra do Onipotente, ela envolve a quem obedece à sua escritura. E obedecer não é ligeiramente correto, como diz a palavra no provérbio do mundo, não. Isso, todos os crentes têm falha. Nenhum crente é Jesus. Nenhum crente é 100% perfeito. A igreja também não é perfeita. Ela é um hospital onde os doentes entram. Doentes da alma, doentes do coração, e que são acalentados dia por dia para Jesus. Os que se rebelam é outra coisa. Aí ele trata diferente, mas os que são doentes, que têm dificuldade, que choram, que clamam, esses é que Jesus cuida e trata. Então é preciso estar atento a isso. Aí, eu quero ler ainda para a gente encerrar e fazer o clamor. Essa é a mensagem do pão diário que o Senhor me deu para hoje, que ainda pouco eu não tinha mensagem. Eu estava aqui até brincando com a Joyce, com a bispa, dizendo, olha, eu olho para o livro, porque tem dia que é assim. A gente olha para o livro e não consegue uma palavra, porque não vem do homem. Ela tem que vir de Deus. Ela não pode ser porque eu já li, porque eu já pensei, não, tem que ler sempre. Ela fica no Espírito. Meu pastor falou uma coisa para mim. Eu falei, logo que eu me converti, né? Eu perguntava muito. Eu falei assim, pastor, eu leio, mas não consigo entender nada. Me lembro como se fosse hoje. Ele disse assim, somente leia, Luiz. A palavra, ela é pão e ela é água. Mas não é para o estômago, é para o teu espírito. Ela vai sendo gravada no espírito e isso vai te gerar vida. E quando chegar o momento que Deus te ungir, porque tu serás um pastor, tu cuidarás de rebanho, ele falou para mim. Mas quando chegar o momento, Deus te usará. Deus, ela está cravada no teu espírito. Por isso que temos que ler a palavra e ouvir a palavra. Eu falei, que coisa linda, e isso me foi para o preceito. E o salmista diz isso, né? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Então ele está dizendo, a palavra me orienta, a palavra me dá vida, a palavra me leva a caminhos perfeitos. É isso que ele está dizendo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para não fazer como muitos, edificar altar a Baal, edificar altar a deuses, que não convém diante do Senhor. E isso entristece muito a Deus. Então, João Batista, ele agora vai, porque o anjo também anunciou que ele era só o precursor, mas precisava daquele que tem que ser novo na nossa vida. E o novo de Deus é Jesus. O novo de Deus é Jesus todos os dias para a nossa vida. E chegou um momento, João Batista já estava famoso, né? Alguns diziam, ele é Elias, ele voltou, é o Elias, o profeta, porque Elias era muito respeitado e principalmente para o povo judeu, né? Assim como Moisés na lei, Abraão pela pai da fé, Moisés pelas leis determinadas e também Elias como o profeta da boca de Deus, e que não há dúvida que tudo que ele fala era de Deus. Assim eles olham para João Batista e as coisas que João Batista prega e que João Batista anuncia, elas acontecem, e eles dizem, é Elias que está aí, Elias não foi encontrado, Elias não foi morto, ele voltou, olha aqui, é Elias. Então ele já estava
famoso, mas ele não queria a fama. Ele dizia, após mim, vem aquele que eu não sou digno. Ele está dizendo para eles, não adore a mim, não adore a homens, mas adore a Ele, a Jesus Cristo Salvador. É a Ele que nós temos que adorar, é a Ele que nós temos que glorificar, é Ele. Foi Ele que deu a vida, não foi Maria, não foi José, não foi Pedro, não foi Confúcio, não foi ninguém, não foi Alá, não foi ninguém que deu a vida pela humanidade, mas foi Jesus Cristo Salvador. Foi Ele quem deu a vida e foi até o inferno e voltou inteiro. Não voltou faltando um osso, algum pedaço, inteiro, porque esta é a promessa. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primogênito, quer dizer, da salvação. Ele é o primogênito da ressurreição. Ele se chama Jesus Cristo. Lindo, né? E João Batista agora vai para a cadeia, porque Herodes arma uma armadilha com Heródias, Herodias, a filha da esposa dele, né? E arma uma festa, e arma e ele já bêbado, fala para ela falar isso, e ela fala. E pede o que ele quiser, e ele diz, eu te darei metade do reino. E ela pede como ele mandou. Pede a cabeça de João Batista diante de todos. E aí João Batista está na prisão para morrer. Jesus sabe, mas era preciso. João Batista é algo especial de Deus que a gente não pode falar. Não é um homem comum. Não é um homem que nasceu como. Não podemos falar. A gente dizia Elias, Eliseu, eles ficavam na dúvida, é um profeta. Mas será que é um profeta comum? Aí eles viam que não, porque ele só vivia em cavernas e comia leite e mel, né? Então era um homem diferente, era um homem que ele estava na terra para anunciar, creio eu, que seja um anjo de Deus, para anunciar o evangelho, assim como Elias, João Batista. E aí ele vai ser agora tirado, porque ele tem que sair de cena, porque quem tem que reinar e ter fama é Jesus na nossa vida. Você já viu que Jesus curava as pessoas e dizia, não precisa falar nada, não fale nada. E aquela pessoa saía pregando ele, ainda mais, e aí as multidões vinham. Ele dizia, não precisa falar nada. Interessante, né? Tu quer fama? Quer não, né? Quer não, a fama é dele. E João Batista deu honra e glórias a ele. E Jesus disse assim em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E João Batista também ordenou mensageiros que fosse até Jesus. E eu aqui, eu entendo de Deus que não há dúvida em João Batista. Alguns já vi pregar que há dúvida. Não há dúvida. Para mim, não. Sabe por quê? Porque ele manda e ele vai obedecer o que aquele homem falar. Então, ele sabe que é Jesus, mesmo porque ele teve a revelação do céu, porque o Senhor também o preparou. Quando veio Jesus, ele entendeu que aquele era o Salvador. Mas o Senhor disse, olha, aquele que você vir descer sobre ele como pomba corpórea, o Espírito Santo, esse é o meu filho que eu tenho amado. E falou com voz, esse é o meu filho amado em que me comprazo. E ele ouviu, se os outros ouviram, não sei. Ele ouviu. Então ele sabia quem era Jesus. Mas ele sabe que Jesus é Deus. E que Jesus está encarnado na pessoa do Filho. E que Jesus é o Espírito Santo. Então, já agora está tudo certo, é a pergunta. O que ele responder, João Batista crê. Então João Batista pega os seus discípulos, envia ele e diga, vai lá, e diz assim, 11:2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Aqui não há dúvida, aqui há certeza que o que ele falar, se ele dissesse, vamos esperar um pouco mais, vamos esperar.
João Batista pregaria isso, estaria nas Escrituras isso. Não é ele agora. Ele é ele, mas ele virá, ainda não é o tempo da restauração. Mas ele diz, havemos de esperar outro. Ele diz assim, e Jesus, ouvindo os discípulos de João Batista, diz assim, ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres está sendo pregado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Olha que coisa linda. Pobre não é pobre de dinheiro não, irmão. É te dizendo aquele que reconhece que é pecador. Porque aqui o original da palavra vem pelo hebraico. Então o que reconhece que é um pecador. O que reconhece como João Batista. Ele diz aqui depois, que eles começam a falar, mas ele diz que eu diminua e que ele apareça. Que ele cresça. Que ele venha crescer na nossa vida. Não há fama para pastores. Pastor é uma função de honra de Deus, mas é uma função daquele que cuida de animais, do campo, homem sem estudo, homem sem cultura, homem, matuto. Essa é a postura do pastor. Eu sou pastor de Deus. Agora, para Deus, ele traz como excelência, cuidar de ovelhas. O pastor. Então, ele se fez pastor, servo. Ele se pôs na posição de servo. Deixa eu ser batizado. Ele lavou os pés dos discípulos, dizendo, amai-vos uns aos outros. Dá honra um para o outro. Será que nós fazemos isso? Dá honra ao próximo que Deus usa. Eu glorifico a Deus quando eu vejo os pastores da missão pregarem. Quando eu vejo Deus usando uma irmã, uma missionária, uma pastora, eu fico maravilhado, eu começo a glorificar, eu vejo, me vem lágrimas, me vem algo assim que é de Deus, que eu digo, meu Deus, Deus consegue usar uma mulher, não como sacerdote, não, o sacerdote compete ao homem, não vamos discutir isso, mas a mulher que são dedicadas na obra, que tem servido a Deus, como aquela samaritana, foi a primeira missionária, ela largou o cântaro é algo de muita valia nos dias dela, porque era o lugar que ela levava água. O homem não carregava água, a mulher só tinha água se a mulher carregasse o cântaro. Olha, então só tinha provisão de água se carregasse. E aquela mulher foi levar a água ao seu lugarejo. Saiu correndo e gritando. Eu vi daquele de quem falou o profeta Isaías, ele está aqui. E eles, que isso? E ela foi aos lugarejos falando e veio uma multidão, ela trouxe uma multidão a Jesus. Aquela mulher deve não ter lugar para pôr pedra na sua coroa de salvação, porque nós teremos uma coroa de salvação e vão pedras das almas, das obras que a gente faz, aquelas almas que ganham. E aquela mulher não deve ter lugar para botar pedra. Deve pôr coroa para cima, suponho eu, porque Jesus vai falar que aquela mulher, da primeira pregação, trouxe um monte de gente a ele. E disse, olha, achei aquele de quem falou o profeta Isaías. E todo mundo, quem? O que falou o profeta Isaías? Ela disse, pois é, ele está aí. Está aqui, ó. Está do lado do poço em Sicar. Está lá, ó, o poço de Jacó. Aqui na cidade de Sicar, aqui ao lado. Vamos lá. E começou a ir gente. E se chegaram a Jesus Cristo. Eu quero fechar aqui, ó, e pedir a Jesus para me orar. Porque é a Ele que nós temos que dar honra. É a Ele que nós temos que dar glória. Ele não está de terno brilhante e nem de sapato com o couro do crocodilo. Mas ele de sandálias, descalço, numa veste simples, que é uma beca, uma veste de simplicidade, de matutos, de homem de campo,
porque ele se tornou servo, pastor de ovelhas. Só que hoje nós reconhecemos ele, a igreja, como o sumo pastor dela. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Oh Jesus, eu creio, Senhor, que tu, Senhor, está vendo a aflição daquele que não tem o pão. Eu posso, Senhor, não estar lá para dar uma cesta, mas, Senhor, tu vês as aflições, tu move corações, Senhor, daquele povo na Bahia passando necessidade, aquele povo na Bahia que perdeu, Senhor, chorando, perdeu a sua casa. Senhor, sei que tu sente essa dor, Senhor. A gente vê, é triste você se levantar e sua casa está debaixo d'água. É triste, Senhor, às vezes correr ao mercado e não ter um dinheirinho para comprar um frango. Meu Deus, eu sei que tu olha. É triste olhar, Senhor, tu olhar para a terra e ver, Senhor, que os dias a terra comemora a tua misericórdia e a tua graça de ter vindo. Senhor, homens levantando armas e matando uns aos outros. Outros em guerra, outros tirando o direito de outros, porque não querem trabalhar, não querem te servir, não querem reconhecer que há um Deus que alimenta os lírios dos campos, aos pássaros dá o alimento, veste os lírios, não vestiria, Senhor, a nós, a todos nós e a estes que estão passando luta. Tudo isso sobreveio porque precisa se acreditar em ti, porque precisa saber que tu és o provedor de Israel, tu és o novo, para a novidade dos anos. Todos os anos somos gratos a ti, ao ano que entra, ao ano que se vai. Estamos aqui para agradecer, Senhor, pelo pão que tu tem nos dado. Isso tudo nos deu esse grande livramento de nos livrar do anjo da morte que passou pela terra. E se a tua marca, Cristo, do sangue, como escudo sobre nós, nos livrou da morte, é porque tu tem algo maravilhoso ainda. Nós queremos o teu novo, a tua novidade, a novidade do campo que tu dá, a novidade do dia a dia do pão que tu dá, a novidade do dia a dia do pão diário da tua palavra que tu dá. Nós queremos a porção do Espírito Santo diária para glorificar o teu nome. Livra aquele povo, Senhor, que está em choro, perderam entes queridos, muitos perderam na Covid, muitos perderam na gripe, já estão até perdendo agora com a gripe, Senhor, e muitos se perderam com a AIDS, muitos se perderam com a doença ebola, muitos se perderam com muitas doenças que matou muitos, a gripe aviária, a gripe, Senhor, suína, tantas enfermidades que pairou sobre a terra, mas que tu nos livrou. Nós passamos por todas essas etapas, por isso queremos lembrar que tu és o nosso Salvador, que tu és, que nós não somos dignos, Senhor, de ser o teu pajem de armas, de levar o teu evangelho, de ser o teu pajem de armas, de levar, Senhor, e, Senhor, ter um altar tão brilhante, ter poltronas e cadeiras estofadas, lindas, Senhor, sem se lembrar que tu sentou no barro, que tu sentou, Senhor, tu ficou relento dia e noite para pregar o evangelho. Tu caminhou, Senhor, com calos dos pés, Senhor, sem ter um carro. Nós temos carro confortável, Senhor, para ir até a igreja. Senhor, e as igrejas têm ar-condicionado, tem, Senhor, tem tudo, tem microfone para não gritar, Senhor, tem tudo, e tu não tinha nada disso. Tu ficava ao relento, mas tu multiplicava o pão, tu multiplicava o peixe, tu curava o leproso, tu curava o cego, tu curava o coxo, tu curava, Senhor, os cativos de alma, tu libertava, Senhor, fazia coisas maravilhosas, porque, Senhor, tu não depende de luxo para tu fazer a obra, tu não depende de luxo, de luxaria, para que, Senhor, seja mostrado a tua obra, mas tu depende dos que te servem, dos que te temem, e nós nos pomos como servos, crendo
e reconhecendo, como João Batista reconheceu, que eu diminuo e que ele apareça. Que tu apareça, que tu surja crescendo nas nossas vidas, a cada dia, Senhor, com a tua graça. Senhor, que este pão diário alimente aqueles que aí estão. Senhor, se alguém, Senhor, está aí para aceitar Jesus Cristo como Salvador, se alguém serve a outros deuses, eu quero te clamar, te pedir, clamar a ti nessa hora. Mulher, homem, dobre os teus joelhos e reconheça o teu Senhor. Teu Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele nascido em Belém da Judéia. Aquele que é o lírio dos vales, que é o Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o restaurador de vidas, a estrela da manhã, a rosa de Saron, Emanuel, Deus conosco, lírio dos vales, a rocha eterna, a rocha viva, a pedra angular, a pedra de esquina. Ele é o Galileu Nazareno, o santo de Israel, o filho do Deus vivo. Ele é o filho de Davi. Ele é o santo de Israel. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele se chama Jesus Cristo. A Ele nós temos que dar glória. A Ele nós temos que dar graça. Obrigado, Jesus, porque Tu nos deu o pão, Senhor. Tu nos deu graça. Tu abençoou o trabalho. Tu abençoou a loja. Tu abençoou tantas coisas. Abençoou a igreja. Abençoou o povo. Tu deu o livramento. Tu ocultou o povo, Senhor, das maldades que está aí no mundo. Não só das doenças, mas das maldades, das perversidades daqueles que tomam as coisas dos que têm. Senhor, Tu nos livrou. Obrigado, Jesus. Queremos Te agradecer. Queremos esse pão diário. Sermos gratos a Ti, Senhor, e louvar. Senhor, a irmã Josse vai estar louvando a Jesus aqui. Amém. Vamos adorar, né, novamente ao Senhor. Esse ano foi um ano muito difícil, né? A gente teve que sobreviver por muitas coisas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E eu creio, né, que a cada ano, a cada dia, o Senhor vai estar conosco. Amém? De todo mal, Senhor, de todo pecado. Aleluia, Jesus. Que toda honra e toda glória venha assim para Ti. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, eu aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi.
Louvado seja o nome de Jesus. O novo de Deus para nós. É o novo chegando. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, Recebe aí, irmão. tem algo acontecendo, Recebe. e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Amém. Glória a Deus. Eu quero já estar agradecendo e orando, dando a bênção em nome de Jesus. Se você ouviu essa mensagem, você ouviu esse louvor, que é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, ajoelhe, levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e procure a igreja. Missão Evangélica Porta para o Céu, Rua Murilo Furtado 849. Nós estaremos lá hoje às 20 horas, a igreja estará aberta, terá um culto. Hoje tem a mensagem com o nosso Bispo Carlos, né? A mensagem do novo de Deus para 2022. É forte esse tema, para que você possa, Deus vai usar a vida dele para te abençoar, vai orar pela sua vida para que a graça e o poder de Deus te revista. Amém? Então fique na paz, amanhã estaremos aqui às 10 horas, mas hoje às 20 horas, Rua Murilo Furtado 849, convide seus parentes e receba o novo de Deus. Deus te abençoe, fique na paz de Jesus Cristo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guie-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que o Senhor faça resplandecer sobre o teu rosto a sua luz. Dê um dia abençoado na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.